E galera, e se eu dissesse pra vocês que o GTA 6 pode não ser exatamente como a gente viu no trailer? E o pior de tudo, que essa informação teria vindo de alguém que não só trabalhou na Rockstar Games, mas também no GTA 6. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar porque essas declarações estão deixando boa parte da comunidade preocupada. E no final analisar se isso realmente é um risco real ou tudo não passa de um exagero. Então já chega deixando no like pesado, porque hoje eu vou analisar com vocês a fundo se o GTA 6 vai ser melhor ou não do que os trailers. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, nessas últimas semanas rolaram algumas entrevistas de pessoas relacionadas a Rockstar Games. E olha, com tanta novidade, tanta loucura que aconteceu nesses últimos dias, eu acabei até deixando passar batido. Mas o fato é que essas declarações revelam detalhes muito interessantes sobre o GTA 6 e que ao mesmo tempo podem ser um pouco polêmicos. E o melhor de tudo é que não são rumores aleatórios, e sim declarações vindas de pessoas que trabalharam de fato na Rockstar Games. De um lado, um ex-desenvolvedor que trabalhou diretamente no jogo, e do outro, um ator muito importante no GTA V. E os dois abordam uma perspectiva muito diferente do que a gente vem esperado pro GTA 6. E bom, a primeira declaração vem do David O'Reilly, que é um artista de ambiente e teria trabalhado em jogos como GTA V, Red Dead Redemption 2 e até no próprio GTA 6. E durante uma recente entrevista ao podcast Kiwi Talks, ele deu uma declaração que chamou muita atenção. And I can't wait to see it, and I can't wait for the next trailer too. And just all that stuff that I had no idea about, the characterization and seeing that city all fleshed out so much more than when I'd last sort of wanted it. Ou seja, mesmo quem trabalhou no projeto não tem nem ideia de qual que tá o resultado final do GTA 6. E isso revela bastante sobre o tamanho do projeto e até mesmo o tempo de desenvolvimento. Porque vamos combinar, rapaziada, nesses últimos 10 anos, milhares de desenvolvedores já passaram pela Rockstar Games. É por isso que tantas declarações de ex-desenvolvedores do estúdio tomam bastante repercussão. Não é que tá surgindo supostos ex-desenvolvedores. Os caras trabalharam lá de fato. Isso faz com que a mídia tenha interesse em entrevistar esses caras e saber ali alguma informação ou outra a respeito do GTA 6. E é óbvio que isso sempre gera repercussão. Só que como eu já comentei bastante aqui no canal Sunny Play, até mesmo através de declarações de outros desenvolvedores, o desenvolvimento de um game como GTA 6 é muito segmentado. Ou seja, basicamente cada departamento é separado e eles não se comunicam entre si. Sendo assim, um cara como esse, que trabalhou como artista de ambiente, o único papel dele é desenvolver ali assets para decoração de ambientes do jogo. Então ele não vai ter acesso ao modo história, nem muito menos os desafios que os modeladores ou programadores estão enfrentando no jogo. Mas o que chamou a atenção realmente foi outra coisa. Ele explicou que os trailers do GTA 6 podem não representar exatamente o que a gente vai ver no resultado final do jogo. Isso porque, segundo ele, as imagens que aparecem nos trailers são cuidadosamente preparadas. Essas áreas específicas são refinadas ao máximo, com muito mais detalhe e polimento. Tudo pra impressionar. Ou seja, aquilo que a gente vê no trailer é o melhor cenário possível. When you're making a trailer, it's funny. It's like, they look at where the camera's going to be, and everywhere in that view is getting madly polished, whereas everything that's not in that view is not getting madly polished yet. The whole world doesn't look like that. You focus on the areas of the trailer. E isso levanta uma pergunta muito importante. Será que o jogo todo vai vir no nível daquilo que a gente viu nas screenshots e nos trailers? E olha, só pra culminar com toda essa polêmica, já tem vídeos que circulam no YouTube há bastante tempo comparando as cutscenes e trailers do GTA V com o que chegou na versão final do jogo. E é óbvio que dá pra identificar que tem bastante diferença, né? Só que olha, não querendo ser o advogado do diabo, por mais que o GTA V não entregou exatamente aquilo que a gente viu no primeiro trailer, por exemplo, dá pra perceber que tem uma certa diferença no conceito artístico do trailer 1 do GTA V. Ele parece muito mais uma animação do que propriamente
propriamente uma gameplay. Já os próximos trailers foram bem diferentes, porque eles já apresentavam mais as cutscenes do jogo. Então, no resumo, aquelas animações que apareceram no trailer 1, elas até podem ser encontradas no jogo, mas você não pode fazer tranquilamente como aparenta ali naquele primeiro trailer. Elas estão inclusas em animações de cutscenes, de NPCs, e muitas vezes o personagem do GTA Online, por exemplo, nem consegue realizar aquelas animações, só através de scripts ou até mod menus. Mas no final das contas, vale ressaltar que o trailer 1 do GTA V é mais uma apresentação àquele novo universo. Não é um trailer que mostra de fato o jogo rodando ali dentro do motor gráfico. É mais como se fosse a Rockstar Games apresentando esse novo universo que eles estavam trazendo pra gente com o retorno de Los Santos. E além disso, vale lembrar, né, o GTA V foi lançado há mais de 13 anos, né, rapaziada, pro PlayStation 3 e pro Xbox 360, que eram consoles que tinham muita limitação técnica na época. Então é óbvio que às vezes a Rockstar Games até poderia entregar o que a gente via ali no trailer 1, mas no final das contas, a tecnologia da época não permitia. E vale considerar também o salto gráfico e tecnológico que o GTA V enfrentou aí nesses últimos anos. Se a gente comparar a última versão lançada do game com a versão original, cara, não dá nem pra acreditar que é o mesmo jogo. Até as animações foram melhoradas. Então dá pra ver que realmente, se a Rockstar Games tivesse mais hardware, eles teriam entregado muito mais. Agora, no caso do GTA 6, já é um pouco diferente, né? É o primeiro jogo da Rockstar Games e tá sendo desenvolvido originalmente pra nona geração de consoles, que é o PlayStation 5 e o Xbox Series. Até mesmo levando em consideração o Red Dead Redemption 2, que é um jogo brilhante, mas também foi lançado pra geração passada de consoles, né? Até hoje, a gente não tem uma versão oficial do Red Dead Redemption 2, pelo menos não uma versão como ela merece pra essa nona geração de consoles. E o pior é que até o Red Dead Redemption 1 tá ganhando agora a sua versão. Eu já mencionei essa notícia pra vocês aí no nosso último vídeo. Se você não conferiu, clica no cardzinho aqui em cima. Também vou estar deixando o link na descrição. E olha, não é de hoje que eu já venho avisando pra vocês pra tomar cuidado, rapaziada, porque quanto mais se aproxima do lançamento do GTA 6, pode surgir aí links maliciosos prometendo te entregar uma gameplay exclusiva do GTA 6, ou até quem sabe imagens do jogo conseguidas de formas não oficiais. E eu sei que a proposta pode ser tentadora, tá? Mas geralmente esses links não passam de golpes, links maliciosos feitos pra tentar roubar os seus dados. E é por isso que até o dia 26 de abril, a Kaspersky tá com uma mega campanha chamada Play Safe, focada em alertar os perigos reais relacionados à cibersegurança e te apresentar uma solução segura, completa e confiável para proteger a sua vida online. E durante essa campanha, você vai poder adquirir os planos da Kaspersky com até 40% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Plano Standard, Plus e Premium, com proteção para até 5 dispositivos ao mesmo tempo, com 40% de desconto. Mas olha, aqui vai um segredinho para vocês. Utilizando o cupom do canal no final da sua compra, ou escaneando o QR Code que tá passando aí na tela, você ainda vai garantir mais 30% de desconto na conta do canal Sunny Play. É isso mesmo que você ouviu, 70% de desconto no total. E não para por aí não, tá? Você ainda vai levar um voucher de R$30 para utilizar no aplicativo Uber e estender a segurança da Kaspersky até mesmo nas atividades da vida real. Mas e aí, tá esperando o que para garantir o melhor plano de cibersegurança online, pagando apenas R$60 por ano e ainda garantindo o seu cupom da Uber? Acesse o link aqui na descrição, mas não esquece de utilizar o cupom do canal Sunny Play e que essa promoção só vai até o dia 26 de abril. Então corre, né, meu queridão? Quando o assunto é cibersegurança não dá pra brincar, né? Mas a Kaspersky vai te proteger até nesses momentos. Só que não para por aí. Outro nome que entrou nessa discussão foi do ator Jay Clates, que pra quem não tá ligado é nada mais nada menos do que o Lester do GTA V. E olha, a opinião dele foi um pouco mais ousada, tá? Em entrevista ao portal Eldorado, ele foi questionado sobre como a Rockstar Games poderia abordar o humor agora nesse novo título da franquia. E basicamente o cara soltou que o GTA 6 pode não ter o mesmo impacto do GTA V. E é aqui que entra um ponto muito interessante, porque vamos combinar, o GTA V revolucionou em tudo, desde os memes, criação de conteúdo, longevidade, valor arrecadado, impacto cultural. Cara, o GTA V já se tornou um grande fenômeno, um verdadeiro
clássico na franquia GTA, podendo ter superado até mesmo títulos anteriores bem renomados. Só que o Jay Clayton levantou um ponto muito interessante. Hoje em dia, o nível de expectativa tá absurdamente alto, até mesmo como uma consequência da era tecnológica em que vivemos. Porque quando o GTA V foi lançado, embora já existisse o YouTube, já tinham conteúdos gamers no YouTube, mas nada se equiparava ao que a gente tem de internet hoje em dia, rapaziada. O consumo de informação, de conteúdo, é cada vez mais rápido e massivo, e basicamente o conteúdo acaba perdendo interesse em questões de horas, e isso é um ponto muito preocupante, tá? Porque antes, o que nos surpreendia, o que prendia a gente por mais tempo, hoje talvez não vai funcionar da mesma forma. Talvez a abordagem que a Rockstar Games trouxe pro GTA V não ia funcionar mais hoje em dia, porque a gente já tá 13 anos à frente na linha do tempo, então realmente as coisas evoluíram muito nessa última década. E é aí que entra o grande desafio da Rockstar Games, porque agora eles têm um jogo que tem o maior hype absoluto de toda a história da franquia. E no final das contas, quanto maior a expectativa, maior é o risco de frustração. Na visão do Jay Clayton, ele reconhece que o GTA 6 vai ser massivo, impressionante, mas hoje o mundo é completamente diferente de 13 anos atrás. É até mesmo diferente de um ano atrás, segundo ele. E o que antes parecia absurdo, insano, hoje em dia pode parecer só mais alguma coisa cotidiana. Então, na visão dele, talvez o GTA 6 não consiga causar o mesmo impacto dos jogos anteriores. Só que ele ainda ressalta que existem nichos que não foram abordados nos jogos anteriores, como essa estética do universo do Florida Man, que é basicamente aquela galera que vive ali nos pântanos caçando, que poderia ser considerado como os caipiras aqui no Brasil, o que pode oferecer um material vasto para Rockstar Games trabalhar. Mas ele ainda continua defendendo o seu ponto, dizendo o seguinte: os holofotes políticos frequentemente se voltam para a Flórida, e talvez por isso ainda consigam atrair as pessoas, mas o que vemos acontecendo no mundo real certamente tornará mais difícil para um jogo GTA explorar esses ângulos. Muito interessante o ponto de vista do Jay Clayton, mas agora eu quero que vocês pensem comigo. Será que essas duas falas são realmente preocupantes ou só foram mal interpretadas pela mídia? Porque parando para analisar, nenhum dos dois atualmente tá na Rockstar Games. E bom, um ator não participa do desenvolvimento do jogo propriamente dito, né? Embora ele faça parte desse processo, ele não é programador, não é um modelador, não é uma pessoa que está envolvida diretamente ali no processo do desenvolvimento do jogo. E bom, já o David O'Reilly realmente trabalhou de fato no desenvolvimento do GTA 6, mas como eu já comentei aqui, ele saiu do estúdio antes do jogo ser finalizado, tanto que ele demonstra entusiasmo em saber como vai estar o trailer 3, em ver novas imagens do jogo, porque segundo ele quer ver ali o resultado final do que ele trabalhou já há tempos atrás. Então, nenhum dos dois tem de fato acesso ao produto final do jogo. É claro que eles têm total direito de compartilhar sua opinião e comentar sobre o jogo. Por que eles não poderiam fazer isso? Mas eu acho que o fato deles estarem ligados à Rockstar Games traz sempre muito mais peso às declarações deles, o que faz com que as mídias tendem a trazer uma tendência ali meio maliciosa pro que eles estão dizendo, tá? Então, no final das contas, eu não acho que eles comentaram nada demais. Eles apenas compartilharam a sua opinião a respeito do jogo, e no caso do David, ele apenas comentou ali que durante a produção do trailer, aquelas cenas são bem lapidadas para entregarem o resultado à altura do jogo, né? Aliás, a gente tá falando, galera, do marketing do GTA. É óbvio que se em qualquer jogo o trailer é bem trabalhado, no GTA 6 não seria diferente. E é aqui que vem a parte mais importante disso tudo. A Rockstar sabe exatamente o que eles têm na mão. E é óbvio que o GTA 6, como eu sempre menciono aqui, não vai ser só um jogo. Provavelmente vai ser o maior lançamento da história do entretenimento. Essa é a pretensão da Rockstar. Até porque, rapaziada, a gente tá falando de um projeto que estima-se um orçamento bilionário. Sem dúvidas, é o maior produto de entretenimento, é o maior investimento já feito em qualquer tipo de segmento do entretenimento. Não só dos jogos, mas dos filmes, da música, da indústria no geral. E além disso, o jogo já tem mais de 10 anos de desenvolvimento, né? A Rockstar Games tem todo o tempo hábil possível, tem toda a grana possível e tem toda a mão de obra qualificada possível. Eles podem levar o tempo que eles quiserem para entregar o jogo. Se não tiver a altura do que eles imaginam, eles não vão lançar. Não é à toa que o jogo já foi adiado mais de 2 vezes. Então assim, eles sabem que a expectativa global é absurda. E se esse jogo não entregar o que vem sendo mostrado, esse resultado pode ser catastrófico para Rockstar Games. Embora eles estão com moral, eles têm muita grana, estão investindo pesado, mas eles sabem que esse investimento precisa ser recuperado. E se o resultado não atingir a expectativa, com certeza vai ser um desastre bilionário da Rockstar Games, o que pode até mesmo comprometer a existência da empresa. Então, de fato, rapaziada,
eles não podem se dar o luxo de fracassar. Diferente do que foi lá no GTA V, agora a Rockstar Games sabe exatamente o que esperar do game. E inclusive o impacto que ele pode causar, não só na indústria dos games, mas na tecnologia, na produção de conteúdo, entretenimento, na cultura pop. Então, na minha visão, essas declarações não indicam que o GTA 6 vai decepcionar, mas sim que a Rockstar Games está jogando no limite máximo do que é possível nos dias de hoje. E quando você chega nesse nível, qualquer diferença entre a expectativa e a realidade acaba se tornando uma discussão. E bom, depois do que a Rockstar Games fez com Red Dead Redemption 2, um jogo que foi lançado lá no Play 4 e no Xbox One, eu não tenho dúvidas de que o que vem aí pelo GTA 6 vai ser muito mais surpreendente. Desde o Red Dead até o GTA 6 são 8 anos de lançamento, muitas novas tecnologias, muitos novos recursos, e olha que o resultado final do Red Dead já foi superior ao que a gente viu nos trailers e também nas screenshots. Então, analisando tudo isso com calma, eu não acho que o GTA 6 vai decepcionar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam aí das declarações do David O'Reilly e do Jake Lates, do ator do Lester? Você acha que os caras deram uma exagerada ou simplesmente a mídia distorceu o que eles falaram? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de correr lá na Kaspersky até o dia 26 de abril para garantir essa super oferta de 70%, mais um voucher de R$30 na Uber utilizando o cupom do canal Sunny Play. O link tá aqui na descrição. E por favor, tá? Não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações. Aliás, qualquer nova informação a respeito do GTA 6, quando o trailer 3 sair, ou até mesmo a próxima reunião de acionistas da Take-Two, você vai ficar sabendo todos os detalhes aqui no nosso canal. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, não vai embora não, tá? Clica nesse cardzinho aqui em cima ou no linkão na descrição para conferir a nossa entrevista com Young Melee. Nada mais, nada menos do que o ator por trás do CJ do GTA San Andreas. É uma entrevista memorável e eu tô na meta pra essa entrevista chegar a 100 mil visualizações. A gente já tá quase chegando a 50 mil. Posso contar com seu apoio? O link vai estar aqui na descrição. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada para todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!